Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que fala sobre o cristão e a plenitude do reino. O nosso texto bíblico está em Mateus 6, de 31 a 34. Para dar início, vamos começar orando. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, neste momento que tu possa estar nos abençoando nesta lição, neste aprendizado. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que aqui estão conosco para aprender mais da tua palavra. Que possamos guardar no nosso coração, Senhor Deus, tudo aquilo que tu queres para nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, no Sermão do Monte, Jesus apresenta a correta interpretação da lei, contrapondo não somente os ensinos e as práticas distorcidas dos fariseus, mas também define as diretrizes a serem seguidas por todos os que se enquadram no perfil dos súditos do reino e que veio estabelecer, o que ele veio estabelecer, né? Mas Jesus também, lá no Sermão do Monte, ele ensina sobre a verdadeira vida do reino. E também faz um convite, que é substituir a ansiedade pela confiança em Deus. E aí, você tem substituído a sua ansiedade pela confiança no Senhor? E continuando, né? Nós temos aí o objetivo da nossa lição, que é compreender à luz de Mateus 6, 31 a 34, como o cristão deve viver em confiança na provisão divina, sem se deixar dominar pela ansiedade em relação às necessidades materiais, mas sim, vejam, priorizando a busca do reino de Deus. A finalidade, né, do estudo é orientar os cristãos a desenvolver uma vida de fé, né, e dependência em Deus, reconhecendo-o como provedor. Aprender a substituir a preocupação com o futuro por uma entrega confiante no cuidado divino. Entender que a plenitude do reino não se encontra nas coisas terrenas, mas na vida em obediência a Deus e no alinhamento de sua vontade. Plenitude do reino, que vem a ser plenitude. É a experiência completa da presença, do governo e da vontade de Deus na vida do cristão. É viver debaixo do senhorio de Cristo, com o coração alinhado aos valores do reino, que são a justiça, a paz, amor e fé. Plenitude é quando nós nos aproximamos de Deus, nós buscamos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, nós sentimos a plenitude. Resumindo, a plenitude do reino é viver aqui e agora. A realidade espiritual de estar no centro da vontade de Deus, né? Do que Deus tem para nossas vidas. O perfil de um súdito do reino é o nosso primeiro item do estudo. A distinção que Jesus fez entre o súdito do reino e os pecadores não convertidos é percebida pelo modo de vida de cada um. Ambos têm prioridades distintas e são entre si contraditórios. A Bíblia apresenta claramente o perfil de um súdito do reino de Deus. Aquele que reconhece sua autoridade e vive debaixo de seu senhorio. O súdito do reino
é submisso ao Rei Jesus Cristo. Busca a justiça e a santidade. Vive em humildade e serviço. Ama a Deus e seu próximo e confia no cuidado divino. A ansiedade é reflexo humano da falta de fé. E não é isso que Deus quer para o seu súdito. Devemos confiar no Senhor e entregar a Ele a nossa ansiedade. Certamente, o súdito do reino haverá de ter sempre a possibilidade de experimentar a abundância ou escassez. Mas em Jesus, o Filho de Deus encontrará a suficiência, aquilo que realmente nós necessitamos. E podemos ver, né, que em Filipenses 4:12 diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É confiar no Senhor, né? Nós aprendemos a passar por qualquer situação quando temos um Deus de provisão. Em Mateus 6,31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. A ignorância a respeito do reino é a razão principal da inquietação dos que vivem questionando. Que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Amados, como nós estamos em relação a isto? Estamos sendo ignorantes? Estamos deixando de confiar naquilo que Deus tem para a nossa vida? Deixando a ansiedade nos dominar? Não é isso que Deus quer. Em Mateus 6,32 diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Deus sabe o que nós necessitamos. Nos versículos 31 e 32, observamos que a ansiedade enfraquece o quê? A nossa fé. A nossa espiritualidade, ela se torna frágil. São estas inquietações que caracterizam os que vivem em função do aqui e agora. Segundo Jesus, os gentios é que procuram todas essas coisas. Não confiam, eles querem, saber como que será o agora. Não esperam no Senhor. A ansiedade demonstra que a falta de confiança no Pai Celestial. O cristão não deve viver como os gentios, pois tem um Pai que conhece suas necessidades. Os verdadeiros cristãos são aqueles que já estão incondicionalmente submetidos a Jesus. Amados, o Brasil, ele lidera o ranking mundial de ansiedade. São 18,6 milhões de pessoas
ansiosas. Isso daí é conforme a Organização Pan-Americana de Saúde de 2023. Sofrendo de ansiedade, e isto mexe com a saúde mental e também espiritual. Vamos entregar a nossa ansiedade ao Senhor. Vamos confiar num Deus provedor. É isso que Deus quer de nós. Uma visão correta do reino de Deus. Bem, é outro item, do nosso estudo, que está lá em Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vejam que no versículo não fala algumas coisas, todas essas coisas. Esta declaração de Jesus destaca alguns pontos relevantes que nós vamos ver. Bem, vamos começar vendo buscai primeiro. O que está dizendo? Enfatiza a prioridade absoluta e urgente pelo ingresso no reino como um abrigo espiritual seguro. Seu reino implica em uma submissão incondicional à autoridade de Deus. Sua justiça expressa a obediência dos bem-aventurados, súditos do reino, que não somente têm fome de justiça e sede, mas também são os perseguidos por causa da justiça, que está lá em Mateus 5,10. A justiça de Deus, nós sabemos que é a justiça justa, Quantas vezes nós temos fome dessa justiça e ela vem, porque Deus é justo. E fala, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isto significa a promessa de um galardão concedido por Deus, como recompensa aos seus servos fiéis. E quando ele fala que todas as coisas, imagine o que Deus tem para nós, Os escribas e fariseus criam que o reino do Messias era de natureza política, essencialmente humana, mas não é isso, que a palavra de Deus diz. E a pergunta a respeito do Messias foi respondida por Jesus no tribunal de Pilatos, através de João 18,36, que diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa declaração ela sublinha a natureza, vem sublinhar a natureza espiritual e não terrena do reino de Jesus. Mas também contrastando com o reino político do mundo. Não é aqui o reino de Deus, A vinda de Jesus ao mundo teve como propósito essencial o quê? A salvação. Esta era a razão pela qual Jesus iniciou seu ministério, pregando o quê? O arrependimento, que diz: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Mais uma vez confirmando onde é o reino de Deus, que se encontra lá em Mateus 4,17. Quando colocamos, amados, Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas se organizam na nossa vida.
Lembre-se disso. Deixa a ansiedade. Esquece a ansiedade. Deixa Deus agir no centro de sua vida. O reino de Deus como prioridade, né? Bem, a lei de Deus é um outro item, está condensada na obediência ao mandamento do amor. Consequentemente, o amor ao próximo cumpre-se na prática da justiça por meio da assistência aos necessitados. No Sermão do Monte, Jesus disse aos seus discípulos: vendei vossos bens e dai esmolas. Está lá em Lucas 12:33. Não significa que ser cristão implica em voto de pobreza, mas a prática da verdadeira justiça que move o amor aos necessitados. Ser rico, ter dinheiro, não é pecado. Pecado é não sabê-lo, usar. Não saber usar o que Deus te deu, que Deus nos dá, que Deus nos sustenta, né? O que vem do Senhor, seja muito ou pouco, temos que saber usá-lo. Em Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não sofra, amados, antecipadamente com o dia de amanhã. Viva hoje para a glória de Deus. A confiança no Pai nos liberta do peso do futuro e nos dá a paz no presente. Concluindo, a pregação do Evangelho deve pôr em evidência uma concepção correta do significado e propósito do reino de Deus, bem como o perfil e a vocação de um verdadeiro súdito do reino. O cristão vai encontrar a plenitude do reino ao viver sem ansiedade, confiando em Deus e priorizando o seu governo em sua vida. Amados, estamos aí concluindo, portanto, um súdito de Deus reconhece que tem um Deus provedor, reconhece a necessidade de entrega da sua ansiedade a Deus. Não sofra, com ansiedade, mas entregue a Deus tudo aquilo que te faz mal, porque a ansiedade, ela mexe com a saúde e nós temos que cuidar da nossa saúde, tanto física como mental, para que possamos servir ao Senhor. Deus quer ser o centro de nossas vidas. Ele é o nosso provedor. Que Deus abençoe a cada um. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, no nome de Jesus. Amém.